Já se sentiu como se a noite fosse um campo de batalha, onde a sua mente é o seu maior adversário e a escuridão se torna um palco para os pensamentos mais intrusivos? Onde cada preocupação do dia, cada pendência, cada incerteza sobre o amanhã se agiganta de forma implacável, impedindo o sossego que sua alma e seu corpo tanto anseiam. Aquela contagem regressiva para o próximo dia, que em vez de trazer expectativa, traz o peso das demandas, o trabalho incessante, as contas que insistem em aparecer como lembretes constantes, os relacionamentos que exigem atenção e energia, e o futuro incerto que parece sussurrar dúvidas intermináveis em seus ouvidos. Você tenta de tudo para relaxar, para silenciar o turbilhão interno, mas o sono não vem. Ou se vem, é um sono leve, fragmentado, que não restaura verdadeiramente suas forças, que não acalma sua alma. É como se a mente se recusasse a desligar, presa em um ciclo incessante de "e se?", mas e agora? Como vou fazer? Repetindo os mesmos cenários exaustivamente. Esse grito silencioso da alma, essa batalha íntima contra a inquietude que se manifesta especialmente no silêncio da madrugada, não é uma experiência isolada, algo particular seu. Não. É um eco profundo da condição humana, uma realidade universal, mas dramaticamente amplificada pelas pressões de um mundo que hoje parece nunca parar. Vivemos em uma era de constante estímulo, de informação ininterrupta bombardeando-nos de todos os lados, de uma performance exigida a cada minuto, em cada área da nossa vida, onde o silêncio se tornou uma raridade, quase um bem de luxo, e a quietude da mente, um objetivo inatingível para muitos. É um tempo onde a ansiedade se estabeleceu como uma companheira indesejada, mas persistente, presente na rotina de milhões de pessoas. E nesse cenário, percebemos que mesmo com todas as conquistas materiais, com todas as facilidades e tecnologias que foram projetadas e prometem simplificar a vida, a verdadeira paz interior, aquela que acalma o espírito, parece mais distante do que nunca. É uma busca que parece não ter fim. Mas e se eu te dissesse que existe um cântico, uma melodia escrita há milênios, muito antes de smartphones, redes sociais e deadlines apertados, que não só entende profundamente essa luta que você trava em seu íntimo, mas que oferece um santuário de serenidade bem no meio dela? Uma resposta que transcende as épocas, as culturas, as complexidades da vida moderna e que toca a essência da sua necessidade. Uma voz antiga que ressoa com a precisão de um guia sábio, apontando para um caminho de descanso verdadeiro, de uma paz que não se abala com o ir e vir das circunstâncias. Hoje, vamos abrir as páginas de um poema antigo, o Salmo 4. E não vamos apenas lê-lo como mais um texto de uma história distante, como um registro de um passado que não nos pertence. Não. Vamos mergulhar em suas palavras com a profundidade de quem busca clareza em seu próprio caos interior. Vamos desvendar seus versos como se fossem chaves, capazes de destravar portas para uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do nosso lugar neste mundo tão agitado. Pense comigo por um instante. Quando sua mente está agitada, quando a preocupação se instala de forma avassaladora, qual é a primeira coisa que você busca? Talvez uma distração, um escape momentâneo, uma solução rápida para abafar o barulho interno, um alívio superficial. Mas o Salmo 4 nos convida a algo mais radical, algo mais fundamental e duradouro. Ele nos desafia a olhar para dentro, a questionar a origem e a natureza de nossa inquietude e a encontrar um ponto de ancoragem, um fundamento sólido que não depende das circunstâncias externas, mas que reside em algo muito mais profundo e estável. É uma abordagem que, de certa forma, evoca a clareza da filosofia cartesiana, mas aplicada à jornada da alma. Duvido da minha paz momentânea, da superficialidade das soluções rápidas. Logo procuro a fonte da minha certeza inabalável, da minha verdadeira serenidade. E essa certeza para Davi, o autor deste salmo, estava em um relacionamento profundo e inabalável com o divino, a fonte de toda a paz. Este salmo não é apenas uma oração ou um cântico religioso.
É um manual prático de resiliência emocional e espiritual. Ele é um testemunho vivo de alguém que, apesar de enfrentar desafios monumentais como a traição de seu próprio filho, a calúnia de inimigos poderosos e noites sem sono marcadas pela angústia, descobriu e aplicou os princípios para manter a sua alma em equilíbrio e a sua esperança intacta. Davi, o rei, o guerreiro, o poeta, o pastor, era um ser humano como nós, com suas falhas, suas virtudes e suas profundas dores. Ele conhecia a angústia da alma, a dor da injustiça, a ameaça constante à sua vida e ao seu reino. E foi precisamente nesse cenário de extrema pressão que ele encontrou, e generosamente nos legou, uma receita infalível para a paz que subsiste, para a segurança que prevalece, não apesar da tempestade, mas dentro dela. Neste vídeo, vamos além de ler um texto histórico. Vamos juntos experimentar a verdade atemporal de Davi. Não como uma teoria distante, fria, ou como um conceito abstrato, mas como uma aplicação viva e direta para a sua vida hoje, para as suas noites e para os seus dias. Vamos desvendar 3 pilares práticos, 3 fundamentos sólidos que ele nos ensina não apenas para sobreviver às tempestades que inevitavelmente surgem, mas para dormir em segurança e viver com uma alegria que o mundo, com todas as suas promessas sedutoras e suas inevitáveis decepções, simplesmente não pode dar nem tirar de você. Esteja preparado para uma redefinição profunda, uma mudança de perspectiva que pode transformar radicalmente a sua experiência de vida. Uma redefinição da sua relação com o descanso genuíno, com a sua própria mente inquieta e, mais importante, com a presença constante e consoladora de Deus em cada momento da sua existência. Porque a paz que você tanto busca, essa serenidade que parece inatingível, não é um privilégio para poucos, não é algo que dependa de um cenário perfeito ou da ausência total de problemas. Ela é uma herança divina, uma promessa viva e uma possibilidade real para você, a partir de agora, se você estiver disposto a seguir os passos desse antigo sábio. Vamos juntos, então, descobrir como o Salmo 4 pode se tornar o seu santuário particular, um refúgio para a sua alma e a chave para noites verdadeiramente tranquilas e dias vividos com propósito e contentamento. Você está pronto para essa jornada? Digite 1 para escrever o próximo tópico ou digite as alterações que você deseja. A profundidade do Salmo 4, a verdade que ele carrega, ganha uma dimensão muito mais poderosa quando paramos para entender quem era Davi, o homem por trás dessas palavras. Não o Davi herói de histórias infantis, mas o Davi de carne e osso, o ser humano complexo, o rei sob a mais intensa pressão. Ele não era um asceta isolado do mundo, vivendo em um monastério de paz constante. Muito pelo contrário, Davi era um guerreiro, um líder político, um homem que experimentou a traição de perto, a calúnia dos seus adversários, a ameaça constante à sua coroa e, por vezes, à sua própria vida. Imagine por um instante a anatomia da ansiedade real que ele enfrentava. Seu reino, que ele havia construído com tanto suor e sangue, estava sob ataque, não apenas de inimigos externos, mas de dentro de sua própria casa, de seu próprio filho, Absalão. Pessoas que ele amava e confiava se voltavam contra ele. As notícias falsas, as mentiras espalhadas para desonrar seu nome e minar sua autoridade, não eram diferentes das fake news e dos ataques à reputação que vivenciamos hoje, apenas veiculadas por outros meios. Ele sentia o peso da injustiça, a dor de ter sua glória convertida em vergonha por aqueles que deveriam ser leais. O Salmo 4 não é um lamento abstrato. É um diário de inteligência emocional de alguém que estava vivendo o pico do estresse, a sensação de ser injustiçado e incompreendido por todos. Isso nos mostra que sentir raiva, sentir frustração, é uma parte intrínseca da experiência humana. Não é um sinal de fraqueza, mas de que estamos vivos, reagindo à dor. A diferença é o que fazemos com essa raiva. Ele nos convida a uma profunda clareza e autoconsciência ao nos perguntar:
Onde você busca sua validação? Davi, apesar de ser rei, se via em uma posição onde sua autoridade era questionada, sua integridade atacada. Ele ouvia o que as pessoas diziam, as acusações, as mentiras, e percebia a futilidade de tentar argumentar com quem já tinha a mente fechada. Seu grito, "Até quando, ó homens, convertereis a minha glória em desonra?", não é um pedido por popularidade, mas por justiça e por um reconhecimento de sua verdadeira identidade, que vinha de uma fonte muito mais elevada. Não é uma busca por validação humana, que é sempre volátil e condicional, mas por validação divina. Pense em como isso ressoa em nosso próprio tempo. Vivemos em uma era onde a validação externa parece ser a moeda mais valiosa. Uma curtida, um comentário positivo, um reconhecimento público pode inflar nosso ego momentaneamente. Mas a crítica, o desprezo, a falta de atenção nas redes sociais podem nos lançar em um abismo de dúvida e insegurança. Assim como Davi, somos tentados a construir nossa autoestima e nosso valor no espelho da opinião alheia. Mas Davi nos mostra o caminho contrário. Ele desvia o olhar dos homens e o fixa em Deus. Ele entende que a verdadeira glória, o verdadeiro valor, não é algo que pode ser diminuído ou corrompido pela opinião dos outros, porque sua fonte é inabalável. Sua identidade não estava no que as pessoas pensavam dele, mas no que Deus sabia a seu respeito. Essa é a primeira grande lição para a nossa própria busca por autoconhecimento. Onde está o seu centro de validação? Está em algo que pode ser tirado a qualquer momento ou em algo que transcende as circunstâncias? E como Davi lida com toda essa pressão e busca por validação? Através de um diálogo honesto com o Criador. O Salmo 4 é uma oração, sim, mas não é uma oração formal ou cheia de floreios. É uma conversa direta, íntima, quase bruta. Davi não esconde sua dor, sua frustração, sua confusão. Ele questiona, ele clama, ele se despe diante de Deus com uma sinceridade que desarma. Ele não finge estar bem quando não está. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Ele diz, com a coragem de quem sabe que está falando com um pai que realmente escuta, que realmente se importa. Isso desmistifica muitas das nossas próprias concepções sobre a oração. Quantas vezes nos sentimos compelidos a usar as palavras certas, a esconder nossas verdadeiras emoções, a apresentar uma versão melhor de nós mesmos diante de Deus. Mas Davi nos ensina que o poder da oração reside na honestidade, na entrega genuína de quem somos, com todas as nossas imperfeições, dúvidas e dores. Não é uma performance, é intimidade. É reconhecer que, assim como em um bom relacionamento humano, a confiança se constrói na vulnerabilidade e na verdade. É um convite para deitar nossa alma cansada no divã divino e simplesmente ser. Davi, em sua agonia, não se silencia. Ele fala abertamente com Deus sobre a injustiça que sente, sobre os pensamentos que o atormentam. E é nessa entrega honesta que ele começa a encontrar a clareza. É como se, ao expressar sua dor, ele a trouxesse para a luz, permitindo que a sabedoria divina começasse a dissolver a confusão. O Salmo 4, assim, nos convida a considerar a oração não como um último recurso desesperado, mas como o primeiro passo para o autoconhecimento e a resolução interna. É um ato de introspecção profunda, onde a voz divina pode finalmente ser ouvida acima do barulho do mundo e das nossas próprias inquietações. Ele nos ensina que a jornada para a paz começa com a coragem de ser brutalmente honesto consigo mesmo e com o seu Criador. E é a partir dessa honestidade, dessa entrega, que surgem os pilares para uma vida de verdadeira serenidade. Digite 1 para escrever o próximo tópico, ou digite as alterações que você deseja. Chegamos agora ao primeiro pilar, uma das passagens mais intrigantes e frequentemente mal interpretadas do Salmo 4, que nos oferece uma chave para lidar com uma das emoções mais potentes e, por vezes, destrutivas: a raiva. Davi, em sua sabedoria milenar, nos diz: irai-vos, e não pequeis. Consultai no vosso coração, e calai-vos.
Pense nisso como um convite a entrar em um verdadeiro laboratório da emoção, onde a raiva não é um inimigo a ser suprimido a qualquer custo, mas um sinal a ser decifrado, um combustível a ser processado de maneira construtiva. Quantas vezes ouvimos a frase "irai-vos e não pequeis", e a interpretamos como um comando para simplesmente não sentir raiva, ou para disfarçá-la, ignorá-la? Essa é, na verdade, uma interpretação superficial e perigosa. Suprimir a raiva não a elimina, apenas a empurra para um canto escuro da nossa alma, onde ela pode fermentar e se transformar em ressentimento, amargura, ansiedade crônica ou até mesmo doenças físicas. Davi, o homem de paixões intensas, conhecia a força da ira. Ele sabia que a raiva é uma emoção humana legítima, uma resposta natural a situações de injustiça, perda ou ameaça. O erro não está em sentir raiva, mas em como a processamos, em como a expressamos e, principalmente, em como permitimos que ela nos domine ou nos leve a ações que ferem a nós mesmos e aos outros. Este versículo é, na verdade, um manual de inteligência emocional ancestral. Davi não nos diz para não ficarmos irados. Ele nos dá uma permissão. Irai-vos, sim, porque a raiva pode ser um sinal vital, um alerta interno de que algo está errado, de que um limite foi ultrapassado, de que uma injustiça ocorreu. A raiva, nesse sentido, é um mensageiro importante, mas ele imediatamente estabelece um limite crucial. E não pequeis. A raiva por si só não é pecado. Pecado é o que fazemos com ela. A calúnia, a agressão verbal ou física, o ódio que se instala, o desejo de vingança. O desafio aqui não é o de silenciar a emoção, mas o de direcioná-la, transmutá-la. É como ter um carro potente. Você não o joga fora porque ele tem um motor forte. Você aprende a dirigi-lo, a controlá-lo, a usá-lo para chegar onde precisa, e não para causar acidentes. A raiva é esse motor. O Salmo 4 nos oferece um algoritmo para processar essa energia intensa. A segunda parte do versículo é onde a magia acontece, onde a sabedoria de Davi se revela em sua plenitude. Consultai no vosso coração e calai-vos. Aqui, somos convidados para o que chamo de câmera lenta do coração. Em um mundo que exige respostas imediatas, reações impulsivas, Davi nos chama a uma pausa estratégica, a um momento de introspecção profunda antes de qualquer ação. Consultar no coração é mais do que pensar sobre a raiva, é senti-la, reconhecê-la, mas levá-la para o tribunal interno do nosso ser, onde ela pode ser examinada sob a luz da consciência e da sabedoria divina. É perguntar-se: por que estou realmente irado? Qual é a raiz dessa emoção? O que essa raiva está tentando me dizer sobre mim mesmo, sobre a situação, sobre o que eu valorizo? Essa consulta não é um ato intelectual frio, mas uma escuta profunda do próprio eu, de suas verdades mais íntimas, de suas dores não expressas. É a coragem de olhar para o que te incomoda sem permitir que a emoção te arraste para a ruína. E então, vem o comando que é um verdadeiro ato de contracultura em nossos dias. Calai-vos. O silêncio. Não o silêncio de quem se cala por medo, mas o silêncio de quem se retira para ouvir. Em um mundo onde a primeira reação à raiva é muitas vezes gritar, acusar, defender-se, Davi nos propõe o recolhimento, a quietude. O silêncio aqui é uma estratégia divina. É a disciplina de não retaliar imediatamente, de não responder na mesma moeda. É dar espaço para que a poeira assente, para que a voz da razão, e mais importante, a voz da sabedoria de Deus, possa se manifestar. Davi, o estrategista militar, sabia que as melhores decisões não eram tomadas no calor da batalha, mas após um período de reflexão, de consulta, de planejamento. O mesmo princípio se aplica às nossas batalhas emocionais. Calar-se é uma forma de retomar o controle, não da situação externa, mas da sua reação interna. É dizer: eu escolho não ser refém dessa emoção. Eu escolho processá-la antes de agir. Esta pausa, esse momento Salmo 4:4, permite que a raiva seja uma emoção temporária,
e não um estado permanente. Ela nos impede de cair nas armadilhas da impulsividade, de dizer palavras que não podem ser desditas, de tomar decisões das quais nos arrependeremos. O silêncio se torna um escudo protetor contra o pecado que a ira descontrolada pode gerar. É nesse silêncio que Davi ouvia a si mesmo, seus medos e anseios, e, acima de tudo, a voz de Deus que trazia clareza e direção. Pense em um exercício prático. Da próxima vez que você sentir a raiva começar a borbulhar, antes de reagir, antes de falar, antes de enviar aquela mensagem impulsiva, faça uma pausa. Respire fundo e mentalmente ou em voz baixa repita: Irai-vos e não pequeis, consultai no vosso coração e calai-vos. Use esse tempo para levar a emoção diante de Deus, para derramar sua frustração em oração silenciosa. Permita-se ouvir. Muitas vezes, nesse silêncio, a solução, a perspectiva ou a paz que você precisa virá. Você descobrirá que a raiva pode ser um professor e não um tirano. Esse é o convite do Salmo 4. A transformar o laboratório da emoção em um espaço de crescimento e autocontrole, onde a sua força interior não se manifesta na agressão, mas na serenidade da sua resposta. Esteja preparado, porque ao dominar este pilar, você estará construindo uma fundação sólida para a paz que Davi experimentou. Digite 1 para escrever o próximo tópico, ou digite as alterações que você deseja. Depois de entendermos como Davi processava a raiva, usando o silêncio e a introspecção como ferramentas poderosas para não pecar, somos levados a um lugar ainda mais surpreendente do Salmo 4. Um lugar onde a alegria não é um acaso, não é um subproduto de circunstâncias favoráveis, mas uma escolha deliberada, uma condição interna. Este é o nosso segundo pilar, a alegria inegociável, o banquete interior que ninguém e nada pode roubar de você. Davi nos confronta com uma realidade que ecoa profundamente em nosso tempo. Ele observa seus adversários, aqueles que o caluniavam e perseguiam, regozijando-se em suas conquistas materiais. Muitos dizem: quem nos fará ver o bem? Levanta, Senhor, sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a deles quando lhes abundam o cereal e o vinho. Versículos 6 e 7. Perceba a agudeza dessa observação. Ele vê seus inimigos desfrutando de cereal e vinho, ou seja, prosperidade material, fartura, sucesso aparente. Eles buscavam a felicidade nas coisas externas, na abundância. E para o mundo, essa é a receita da felicidade. Mas Davi, em um ato de profunda clareza e autoconsciência, declara que a alegria que Deus havia colocado em seu coração era maior, mais profunda, mais verdadeira do que a euforia passageira da prosperidade material. Ele aponta para o que chamo de a contramão da felicidade externa. Em nossa sociedade, somos constantemente bombardeados com a ideia de que a felicidade está em ter mais. Mais dinheiro, mais bens, mais experiências luxuosas, mais reconhecimento, mais seguidores. Há uma busca incessante por acumular, por consumir, por preencher um vazio interno com aquisições externas. Mas, como Davi nos mostra, essa busca é uma corrida sem fim, uma futilidade. A alegria baseada em cereal e vinho é efêmera. Ela dura enquanto a safra é boa, enquanto o vinho é abundante, enquanto a economia está em alta, enquanto a saúde permite. Quando esses elementos externos faltam, a alegria se esvai e o vazio se torna ainda maior. A verdadeira felicidade, a alegria que Davi descobriu, não é algo que você encontra lá fora. Não é algo que você compra ou acumula. É algo que você cultiva dentro de si, alimentado por uma fonte perene que transcende qualquer condição externa. É uma alegria intrínseca, não extrínseca. Como um farol, ele questiona: para onde você está olhando para encontrar o seu contentamento? Para o brilho externo e passageiro das coisas do mundo, ou para a luz interna e duradoura que reside em sua alma? Davi sabia que a verdadeira fonte de contentamento não está na abundância material, mas na luz do rosto de Deus. Levanta, Senhor, sobre nós a luz do teu rosto.
Este é um clamor por mais do que uma bênção material. É um anseio pela presença, pela aprovação divina, pela sensação de ser visto e amado pelo Criador. Para Davi, o sol da presença de Deus era o que realmente iluminava sua alma, trazendo uma alegria que superava qualquer bem material, qualquer vitória terrena. É a certeza de que não importa o que esteja acontecendo ao redor, a presença de Deus é uma realidade constante, um refúgio seguro, uma fonte inesgotável de paz e contentamento. Imagine-se em meio a uma tempestade. Os ventos uivam, a chuva castiga, mas dentro de um abrigo seguro, você está aquecido e protegido. A tempestade não parou lá fora, mas a sua condição interna é de paz. A luz do rosto de Deus é esse abrigo. Ela ilumina a escuridão da alma, afasta as sombras da dúvida e da angústia. É o reconhecimento de que a maior riqueza não está no que temos, mas no quem nos tem. É um sentimento de pertencimento, de propósito, de amor incondicional que preenche o vazio que nenhuma aquisição material pode satisfazer. E aqui reside o cerne do que chamo de a alegria como ato de fé e resistência. Escolher a alegria, mesmo quando as circunstâncias ao seu redor gritam o contrário, é um ato radical de fé. É um posicionamento de confiança em Deus que desafia a lógica do mundo. Em momentos de dificuldade, quando a tristeza e o desânimo parecem ser a resposta mais natural, decidir cultivar a alegria é uma declaração de que a sua esperança está ancorada em algo maior do que os problemas que você enfrenta. É a arma secreta daqueles que confiam em Deus, a força interior que os impede de serem definidos pelas suas dores, mas sim pela sua fé. Esta alegria não é uma emoção superficial ou uma negação da realidade da dor. Pelo contrário, é uma profunda aceitação de que a vida é feita de altos e baixos, mas que em todos os momentos, a presença divina é uma constante. É a capacidade de encontrar beleza e significado mesmo nas estações mais difíceis, de vislumbrar a luz em meio à escuridão. É a sabedoria de Davi, que nos convida a mover nosso foco das aparências externas para a verdade interna, para a chama inextinguível da presença de Deus em nosso coração. Então, como cultivamos essa alegria inegociável, essa alegria que o mundo não pode dar, nem tirar? Através de uma prática consciente de gratidão e da constante awareness da presença de Deus. Comece cada dia, ou termine cada dia, enumerando, mesmo que mentalmente, 3 coisas pelas quais você é grato. Não precisam ser coisas grandiosas, podem ser o simples fato de ter um novo dia, o sabor do seu café, o som da chuva. Essa prática, simples mas poderosa, treina sua mente a focar no que você tem e não no que lhe falta. É a filosofia cartesiana da alegria. Duvido da minha felicidade externa, questiono as fontes superficiais, logo busco a verdade fundamental da minha gratidão e da presença de Deus. Além disso, reserve momentos intencionais ao longo do dia para simplesmente reconhecer a presença de Deus. Pode ser em um breve momento de silêncio, em um olhar atento para a natureza, em uma oração sussurrada enquanto você realiza suas tarefas. Essa constante reconexão nutre a chama interior da alegria, transformando-a em um banquete farto e permanente em sua alma. Lembre-se, a alegria de Davi não era a ausência de problemas, mas a presença inabalável de Deus em meio a eles. Ele descobriu que a paz e o contentamento são estados de espírito que podem ser escolhidos, cultivados e mantidos, independentemente do que o mundo jogue em seu caminho. Essa é a verdadeira liberdade, a liberdade de não ser refém das circunstâncias, mas mestre do seu próprio estado interior. E ao abraçar essa alegria, você estará mais preparado para o próximo pilar, aquele que nos oferece o descanso verdadeiro. Digite 1 para escrever o próximo tópico, ou digite as alterações que você deseja. Depois de navegar pelas águas turbulentas da raiva e de banquetear na alegria inegociável, chegamos ao coração do que muitos de nós mais anseiam no final de um dia exaustivo: o descanso. Este terceiro pilar do Salmo 4 nos oferece nada menos que um manual de higiene do sono espiritual.
culminando na promessa de que é possível deitar-se e dormir em segurança. É Davi, o rei e guerreiro, quem nos mostra como transformar o travesseiro em um símbolo de confiança inabalável, mesmo quando o mundo insiste em nos roubar a paz. O Salmo 4, em seu versículo final, declara com uma simplicidade poderosa: Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Versículo 8. Para muitos, essa frase parece quase utópica. Deitar-se em paz? Dormir em segurança? Em um mundo de alarmes, preocupações financeiras, problemas familiares e notícias perturbadoras, a ideia de um sono verdadeiramente tranquilo pode soar como um conto de fadas. Mas Davi não está falando de uma paz exterior que depende da ausência de problemas. Ele está falando de uma paz interior, de uma segurança que se enraiza na sua relação com o divino e que, como uma âncora, o mantém firme em meio a qualquer tempestade. Vamos nos aprofundar no que chamo de o verbo-chave: deitarei e dormirei. Não é apenas sobre dormir, é sobre deitar-se em paz. O ato de deitar é um ritual diário para todos nós. É o momento em que encerramos o ciclo de atividades e nos preparamos para o descanso. Mas para quantos esse ritual se tornou uma tortura? A cama, que deveria ser um refúgio, se transforma em um ringue onde os pensamentos acelerados travam sua última batalha do dia. A mente incansável repassa os erros do passado, projeta os medos do futuro, e o presente se esvai em um turbilhão de ansiedade. Davi nos convida a um pré-sono diferente, a um ritual de entrega. Não é uma entrega de quem desiste, mas de quem confia. É um momento intencional de soltar, de desatar os nós das preocupações do dia e entregá-los a uma força maior. Ele entende que o verdadeiro descanso começa antes mesmo de fecharmos os olhos. Começa na mente, no coração, na atitude de entregar o controle. É como a filosofia cartesiana aqui. Eu questiono minha capacidade de controlar tudo. Duvido da minha força para resolver cada problema sozinho. Logo eu confio. E essa confiança se torna a base para o descanso. O segredo dessa paz, Davi nos revela, está no que ele chama de o colchão da segurança divina. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Observe a palavra só. Davi não diz, porque meus exércitos me protegem, ou porque tenho um reino forte, ou porque minha situação está perfeita. A segurança dele não vem de muros altos, de bens acumulados, de um status social. A segurança que ele experimenta é uma convicção interna, inabalável, de que a proteção divina é sua maior e única garantia. Essa é uma perspectiva revolucionária. Em nossa busca frenética por segurança, construímos nossas vidas sobre castelos de areia, empregos estáveis, contas bancárias robustas, relacionamentos perfeitos, saúde impecável. Mas a vida, com sua imprevisibilidade inerente, nos mostra repetidamente que esses pilares podem desmoronar. O emprego acaba, o dinheiro se vai, os relacionamentos se rompem, a saúde falha. E quando esses colchões superficiais desaparecem, caímos em um abismo de desespero e ansiedade. A segurança que Davi nos oferece é aquela que resiste a terremotos. É a certeza de que há um poder maior que cuida, que protege, que guia, independentemente do que aconteça lá fora. É a convicção de que, mesmo em meio à incerteza e ao perigo, você não está sozinho, e a presença de Deus é o seu refúgio impenetrável. Essa segurança não remove os desafios da vida, mas muda a sua percepção e a sua resposta a eles. Ela não te promete um mundo sem tempestades, mas te garante um porto seguro no olho do furacão. Este pilar também atua como a cura da inquietação noturna. Para quem sofre de insônia ou sono interrompido, as noites são um lembrete constante da falta de controle. Mas Davi nos mostra que transformar o ato de deitar em um ato de fé é a verdadeira medicação. Em vez de levar as preocupações para a cama, ele nos convida a entregá-las a Deus como um travesseiro macio. É uma atitude de rendição confiante. Senhor, eu fiz o que pude hoje, o que não pude, o que me preocupa, o que está além do meu controle.
eu entrego a ti. Tu és quem me faz habitar em segurança, e por isso eu posso descansar. Essa entrega não é passividade, é um ato de sabedoria. É reconhecer as suas limitações e o poder ilimitado de Deus. É entender que tentar carregar o peso do mundo sozinho é uma carga insustentável. Ao entregar as preocupações, você esvazia sua mente, acalma seu coração e permite que o seu corpo, finalmente, relaxe. É como se, ao colocar suas preocupações nas mãos de Deus, você estivesse garantindo que elas serão cuidadas por alguém infinitamente mais capaz, permitindo-se, assim, o descanso que você merece e necessita. Então, como podemos aplicar esse manual de higiene do sono espiritual? Proponho um ritual noturno do Salmo 4. Antes de deitar, reserve alguns minutos. Pode ser na sua cama, sentado ou ajoelhado. Leia o Salmo 4, ouça-o, medite em suas palavras. Em seguida, reflita sobre as preocupações que ainda rondam sua mente. Os problemas do trabalho, os desafios familiares, as incertezas do amanhã. Identifique-os, um por um, e conscientemente entregue cada um deles a Deus em oração. Senhor, entrego a Ti esta preocupação, este medo, esta incerteza. Depois dessa entrega, repita em seu coração ou em voz baixa: em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Sinta a verdade dessas palavras. Permita que essa convicção preencha seu ser. Ao fazer isso, você não está apenas recitando um versículo. Você está ativando uma promessa, cultivando uma atitude de confiança que transformará o seu travesseiro em um símbolo da segurança divina. Essa prática consistente não apenas melhorará a qualidade do seu sono, mas, mais importante, consolidará a sua fé, construindo uma paz interior que o acompanhará não apenas durante a noite, mas em cada dia. É o descanso que antecede a força para a batalha do dia seguinte, porque a sua segurança não está em sua própria capacidade, mas na fidelidade daquele que nunca dorme. Digite 1 para escrever o próximo tópico, ou digite as alterações que você deseja. Tendo percorrido os ensinamentos de Davi sobre como processar a raiva, cultivar uma alegria inegociável e encontrar segurança para o descanso, chegamos ao momento de transformar essa sabedoria milenar em ação prática para a sua vida hoje. O conhecimento por si só é apenas potencial. A transformação real acontece na aplicação, na vivência, na coragem de experimentar. Este é o nosso desafio de ativação, uma oportunidade de levar as verdades do Salmo 4 do campo da teoria para a realidade concreta do seu dia a dia. Proponho a você o desafio santuário pessoal. Por 7 noites consecutivas, antes de se deitar, dedique um tempo intencional para esta prática. Não encare como mais uma tarefa na sua lista, mas como um presente que você se dá, um investimento na sua própria paz e bem-estar. O desafio é simples, mas seus resultados podem ser profundamente transformadores. Primeiro, leia o Salmo 4. Pode ser em voz alta, com sua própria voz preenchendo o ambiente e ressoando em seu coração. Deixe que as palavras de Davi penetrem em sua mente e alma. Não apenas as leia, mas as sinta. Permita que elas falem diretamente às suas preocupações, aos seus anseios, às suas buscas. Em seguida, reflita sobre um dos 3 pilares que mais te tocou hoje. Talvez seja a forma como Davi processa a raiva, convidando-nos a consultar no coração e calar-nos, antes de reagir impulsivamente. Ou talvez seja a sua perspectiva sobre a alegria inegociável, que não depende de bens materiais, mas da luz do rosto de Deus. Ou ainda, a promessa de deitar e dormir em segurança, entregando a Deus todas as preocupações que teimam em rondar sua mente. Escolha aquele que ressoa mais forte com sua realidade atual, com a batalha que você está enfrentando. Por fim, e este é o ponto crucial, entregue suas preocupações a Deus. Não de forma superficial, mas com a sinceridade de Davi. Em oração, verbalize ou mentalize o que te aflige, o que te impede de encontrar paz.
Seja específico. E ao entregar, faça-o com a convicção de que você está confiando essas cargas a alguém infinitamente maior e mais capaz de lidar com elas. É a ação consciente de depositar seus fardos. E depois de entregar, deite-se com a intenção de confiar. Observe a diferença. Preste atenção em como seu corpo reage, em como sua mente se acalma gradualmente. Observe a qualidade do seu sono, se ele se torna mais profundo, mais restaurador. Note se a ansiedade diminui, se a paz se instala. A transformação não acontece da noite para o dia, mas a consistência nesta prática abrirá um caminho para a serenidade em sua vida. É um ato de fé que se traduz em experiência tangível. A filosofia cartesiana nos ensina a duvidar para encontrar a certeza. Aqui duvide da sua capacidade de resolver tudo sozinho. Duvide da eficácia de carregar todo o peso. E ao entregar, encontre a certeza da paz que vem da confiança. Este é um convite para você ir além da mera escuta. É um chamado para experimentar por si mesmo a verdade do Salmo 4. Mas a jornada não termina aqui. O propósito deste espaço é construir uma comunidade de buscadores, de pessoas que anseiam por uma fé autêntica e uma paz verdadeira. Sua experiência é valiosa. Seu testemunho pode ser a luz para alguém que ainda está na escuridão. Por isso, quero fazer um convite à interação, à partilha. Qual pilar do Salmo 4 você vai começar a praticar esta noite? Qual dessas verdades ressoou mais profundamente em seu espírito? Compartilhe nos comentários abaixo. Seja franco, seja sincero. Sua experiência, sua jornada, suas dúvidas e suas descobertas são inspiração para outros. Ao compartilhar, você não apenas fortalece sua própria compreensão, mas também estende a mão para alguém que pode estar precisando exatamente daquela palavra, daquela perspectiva que você tem. Construímos este santuário de serenidade juntos. E se a mensagem deste vídeo acendeu uma luz em seu coração, se trouxe um vislumbre de esperança ou uma nova perspectiva, eu te encorajo. Deixe seu like. É um pequeno gesto que nos mostra que estamos no caminho certo, alcançando e impactando vidas. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma inspiração, nenhuma palavra de encorajamento, nenhum novo estudo que busca trazer a sabedoria divina para a sua realidade. E ative o sininho, para que você seja notificado sempre que uma nova reflexão for compartilhada. Além disso, se você conhece alguém que está em uma batalha noturna, alguém que precisa desesperadamente de uma noite de paz, de um alívio para a ansiedade, de uma palavra de esperança, compartilhe este vídeo. Seja um portador de serenidade. A paz, como a luz, foi feita para ser compartilhada, para dissipar as sombras onde quer que elas se encontrem. Muitas vezes, um simples compartilhamento pode ser a resposta a uma oração silenciosa, a um grito de socorro que não foi verbalizado. Lembre-se, o Salmo 4 nos é dado para nos guiar, mas também para nos capacitar a guiar outros. Este é o seu chamado. Digite 1 para escrever o próximo tópico ou digite as alterações que você deseja. Navegamos juntos pelas profundas águas do Salmo 4, desvendando seus segredos e aplicando sua sabedoria milenar aos desafios da vida contemporânea. Da gestão da raiva à conquista de uma alegria inegociável e, finalmente, a promessa de um sono seguro e repousante, Davi nos ofereceu um guia prático para uma paz que transcende as circunstâncias. Mas agora, ao nos aproximarmos do fim desta jornada, quero que leve consigo uma verdade essencial, uma que não se dissolve com o tempo ou com a intensidade das tribulações. Lembre-se sempre, em um mundo barulhento, frenético e constantemente ansioso, o Salmo 4 não é apenas um texto antigo, é o seu convite diário, pessoal e intransferível a um santuário de serenidade. É um espaço que você pode acessar a qualquer momento, em qualquer lugar, simplesmente ao recordar e aplicar seus princípios. Não é um refúgio físico, uma igreja de paredes de pedra, mas um estado de espírito, um lugar na sua alma onde a paz de Deus pode reinar soberana. É a sua sala de quietude,
o seu oásis particular em meio ao deserto da inquietação. Essa paz não é ausência de problemas, mas a presença inabalável de Deus em meio a eles. Não é uma ilusão ou uma fuga da realidade, mas uma força interior que permite que você enfrente os desafios da vida com coragem, resiliência e, acima de tudo, confiança. Davi não foi poupado de suas batalhas, mas encontrou a paz dentro delas. Você também pode. A paz que excede todo o entendimento não é uma teoria teológica complexa. É uma experiência viva, tangível, disponível para você agora. É o milagre de ter seu coração e sua mente guardados, protegidos do turbilhão de preocupações, mesmo quando o mundo ao seu redor parece desabar. É a certeza de que, não importa o que aconteça, você não está sozinho. Deus está com você, trabalhando em seu favor, sustentando-o com sua destra fiel. Essa é a promessa, essa é a realidade. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você. Que essa paz, que é muito maior do que qualquer lógica humana, guarde profundamente o seu coração de toda a ansiedade e todos os seus medos, e que guarde sua mente de pensamentos corrosivos e desesperançosos. Que a presença de Deus se torne tão real e constante em sua vida, que as suas noites, que antes eram campo de batalha, se transformem em noites de descanso profundo, de sono restaurador e abençoado. E que os seus dias, por sua vez, sejam preenchidos com um propósito renovado, com uma energia que vem da fonte inesgotável da vida e com uma alegria que não pode ser abalada. Que você encontre em cada amanhecer a oportunidade de viver essa paz e de compartilhá-la. Vá em paz, com a certeza de que no Salmo 4 você tem uma chave poderosa para um viver mais pleno e sereno. Amém. Digite 1 para escrever o próximo tópico, ou digite as alterações que você deseja. Navegamos juntos pelas profundas águas do Salmo 4, desvendando seus segredos e aplicando sua sabedoria milenar aos desafios da vida contemporânea, da gestão da raiva à conquista de uma alegria inegociável. E, finalmente, a promessa de um sono seguro e repousante. Davi nos ofereceu um guia prático para uma paz que transcende as circunstâncias. Mas agora, ao nos aproximarmos do fim desta jornada, quero que leve consigo uma verdade essencial, uma que não se dissolve com o tempo ou com a intensidade das tribulações. Lembre-se sempre, em um mundo barulhento, frenético e constantemente ansioso, o Salmo 4 não é apenas um texto antigo. É o seu convite diário, pessoal e intransferível a um santuário de serenidade. É um espaço que você pode acessar a qualquer momento, em qualquer lugar, simplesmente ao recordar e aplicar seus princípios. Não é um refúgio físico, uma igreja de paredes de pedra, mas um estado de espírito, um lugar na sua alma onde a paz de Deus pode reinar soberana. É a sua sala de quietude, o seu oásis particular em meio ao deserto da inquietação. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a presença inabalável de Deus em meio a eles. Não é uma ilusão ou uma fuga da realidade, mas uma força interior que permite que você enfrente os desafios da vida com coragem, resiliência e, acima de tudo, confiança. Davi não foi poupado de suas batalhas, mas encontrou a paz dentro delas. Você também pode. A paz que excede todo o entendimento não é uma teoria teológica complexa. É uma experiência viva, tangível, disponível para você agora. É o milagre de ter seu coração e sua mente guardados, protegidos do turbilhão de preocupações, mesmo quando o mundo ao seu redor parece desabar. É a certeza de que, não importa o que aconteça, você não está sozinho. Deus está com você, trabalhando em seu favor, sustentando-o com sua destra fiel. Essa é a promessa, essa é a realidade. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você. Que essa paz, que é muito maior do que qualquer lógica humana, guarde profundamente o seu coração de toda a ansiedade e todos os seus medos, e que guarde sua mente de pensamentos corrosivos e desesperançosos. Que a presença de Deus se torne tão real e constante em sua vida,
Que as suas noites, que antes eram campo de batalha, se transformem em noites de descanso profundo, de sono restaurador e abençoado, e que os seus dias, por sua vez, sejam preenchidos com um propósito renovado, com uma energia que vem da fonte inesgotável da vida e com uma alegria que não pode ser abalada. Que você encontre em cada amanhecer a oportunidade de viver essa paz e de compartilhá-la. Vá em paz, com a certeza de que, no Salmo 4, você tem uma chave poderosa para um viver mais pleno e sereno. Amém.